Quando a arca desapareceu, teve uma mulher que teve um filho no momento que soube em que a arca desapareceu, e ela colocou o nome do filho de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus, ou seja, a glória de Deus foi embora. O povo ficava muito triste, pois eles não sentiam mais a presença de Deus entre eles. E em um certo salmo, Davi revela a sua tristeza também em perder a presença de Deus. Ele diz no Salmo 51, 10 e 11, ele diz: ó Deus, renova em mim um espírito quebrantado. E depois ele diz: não afasta de mim a tua presença, e nem retira de mim o teu Espírito Santo, revelando que é muito triste viver sem a presença de Deus, revelando que é terrível o homem viver sem a presença do Senhor. O salmista, ele fala que a presença de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro e do que a prata. A presença de Deus é mais valiosa do que tudo que há nesta terra. A presença de Deus, ela é tão importante para a nossa vida, que ela é comparada com uma das maiores necessidades do homem. E qual é uma das maiores necessidades do homem? Beber água é uma das maiores necessidades do homem. Se o homem não beber água, ele vai ter uma série de problemas na vida. Ele vai ter problema no rim, ele vai ter problema no fígado, ele vai ter problema na pele. Se o homem não beber água, ele vai ficar desnutrido. Se o homem não beber água, ele vai morrer, porque sem água nós não podemos viver. E a presença de Deus, ela é tão importante na nossa vida, que o salmista Davi comparou a presença de Deus com a água, e ele disse: a minha alma tem sede de Deus, e eu te procuro, ó Deus, assim como o servo procura pelas águas. Ele estava dizendo: Deus, sem o Senhor eu adoeço. Ele dizia: Deus, sem o Senhor eu não vivo. Ele dizia: Deus, eu preciso do Senhor para sobreviver. Então a presença de Deus no nosso meio não é somente uma questão de culto. A presença de Deus no nosso meio é uma questão de sobrevivência. Se Deus está comigo, eu vivo. Se Deus não está comigo, eu morro. E eu quero tanto, irmãos, a presença de Deus, que eu desejo ela como desejo a água. Quem aqui deseja a presença de Deus como deseja a água? Louve e bendiga o nome do Senhor. Os israelitas, irmãos, estavam muito tristes, pois a arca desapareceu. E eles entendiam: se a arca desapareceu, a glória de Deus também desapareceu. Mas na época de Jesus, segundo Herodes, ele restaurou o templo, ele reconstruiu o templo dos judeus, o terceiro templo. Ele tentou fazer o templo da maneira correta, igual ao templo de Salomão. Ele tentou fazer o templo com as mesmas medidas para agradar os judeus, pois os romanos, de certa forma, politicamente, queriam agradar os judeus, pois os judeus eram um povo grande, os judeus eram um povo forte. Quando eles reconstruem o templo, volta-se a se sacrificar, volta-se a se realizar o ofício sacerdotal, o ofício levítico. E é por isso que você lê em Lucas que Zacarias, esposo de Isabel, ele vai ao templo ofertar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Daí nós vemos que o templo começa a funcionar. A Bíblia diz que o templo tinha a cortina, conforme tinha no Antigo Testamento. A cortina servia para separar o Santíssimo Lugar do lugar santo. No Santíssimo Lugar só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, e para ele entrar lá, ele tinha que estar em completa consagração e santificação ao Senhor, pois eles entendiam por Deus que a glória de Deus estava no Santíssimo Lugar. A glória de Deus habitava no Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era um lugar que devia ser respeitado,
que devia ser venerado, que devia ser consagrado e santificado ao Senhor, pois ali Deus se manifestava, ali a glória de Deus era real. Assim entendiam os israelitas. Depois da cortina habita a glória de Deus. Os israelitas entendiam que no meio do povo não habitava a glória de Deus, mas que a glória de Deus habitava depois da cortina. Quando Herodes constrói o templo, ele constrói o templo com a cortina, para que o povo continue acreditando que a glória de Deus está depois da cortina. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo e a cortina se abriu. Alguns dizem que a cortina se abre para dar acesso à presença de Deus. Alguns dizem que a cortina se abriu para os homens entenderem que agora nós temos acesso à graça. Mas na verdade, irmãos, o povo entendia que do lado de lá da cortina é que estava a glória de Deus e não do lado de cá. Quando o véu se rasga e se abre, o povo viu que não tinha glória de Deus lá. O povo viu que a arca da aliança não estava lá. O povo viu que a maravilhosa glória de Deus não estava lá depois da cortina, porque a cortina se abriu e não tinha nada no lugar da arca da aliança. Jesus queria dar uma mensagem para os judeus. Até hoje vocês acreditavam que a glória de Deus estava retida aqui, mas agora vocês estão vendo que a glória de Deus não está depois da cortina. E aonde foi parar a glória de Deus? Mateus capítulo 18, versículo 20, era isto que Jesus queria dizer. Jesus queria dizer: a glória não está depois da cortina, a glória está em onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A glória de Deus não depende mais da arca, a glória de Deus não depende mais da cortina. Jesus nos revelou que a glória de Deus está na pessoa e na presença bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Jesus está aqui, a glória de Deus está aqui, e Ele vai te renovar nesta noite na sua gloriosa presença, em nome de Jesus. Aleluia. Pois se a glória de Deus, irmãos, ainda estivesse retida na arca da aliança, nós não sentiríamos a presença de Deus, pois a arca desapareceu. Graças a Deus que a glória de Deus não depende da arca. A glória de Deus depende da presença de Jesus. Se Jesus está no ambiente, a glória de Deus está no ambiente. Se Jesus está na tua casa, a glória de Deus está na tua casa. Se Jesus está lá na tua empresa, a glória de Deus vai estar na tua empresa, pois Ele não depende mais de um lugar, Ele depende de você, pois aonde você vai, você é o templo e morada do Espírito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Assim viviam os israelitas, tristes e amargurados, porque perderam os muros, perderam o privilégio de louvar a Deus na própria pátria e perderam a arca, a presença de Deus. É neste período do exílio que Deus fala com Jeremias de maneira figurativa para revelar a Israel o estado espiritual em que eles estavam. A Bíblia diz que Deus diz a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, o oleiro tornou a fazer outro. Este quadro aqui, este cenário aqui, é a realidade espiritual que Israel se encontrava. E como era que Israel se encontrava? Um
vaso quebrado. Esta era a realidade de Israel na presença de Deus. Um vaso quebrado. Quando foi que Israel se quebrou? Israel se quebrou quando se apartou da lei do Senhor. Quando Israel se aparta da lei do Senhor, Israel se quebra. Israel se quebrou quando Israel deixou de louvar a Deus e passou a louvar deuses estranhos. Quando Israel deixou de louvar o Deus vivo e passou a louvar estátuas, bezerro de ouro, postes ídolos, Baal, os zebúbios, os zefons, os altarotes, Deus permitiu que Israel se quebrasse. Israel se casou com mulheres estranhas, ou seja, com mulheres que não eram de Israel, com mulheres que não eram judias, com mulheres que não serviam a Deus, com mulheres que não temiam o Senhor. Israel se quebrou. Escutem, irmãos, todas as vezes que você se apartar da Bíblia, da igreja e da presença de Deus, você vai se quebrar. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. E todas as vezes que você se apartar da palavra de Deus, da igreja, você vai se quebrar. Não existe outra coisa que vai aguardar você. Você vai se quebrar. Vai quebrar família, vai quebrar casamento, porque a estrutura da vida do crente, do casamento do crente e da família do crente é a palavra de Deus. Se ele se apartar da palavra de Deus e da igreja do Senhor, ele vai se quebrar. Mas como eu não vou me quebrar vindo para a igreja? Como eu não vou me quebrar lendo a palavra? Como eu não vou me quebrar louvando ao Senhor? Como eu não vou me quebrar bendizendo ao Senhor? É assim que o crente permanece firme e forte na presença de Deus. Aleluia! Israel se quebra. Israel era um vaso quebrado. A Bíblia Sagrada diz que Deus fala: Jeremias, levanta-te e vai lá na casa do oleiro, eu tenho uma palavra para você lá. E qual era a palavra que Deus queria dar para Jeremias? Deus queria usar todo o cenário que aconteceu na olaria para revelar a obra de Deus na vida de Israel. E o que aconteceu na olaria que Deus queria fazer com Israel? Versículo de número 3: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Aqui era a primeira experiência de Jeremias com Deus para falar com Israel. Qual foi a primeira experiência de Jeremias com Deus para o Senhor falar com Israel? A primeira experiência é que Jeremias vê que o oleiro estava fazendo uma obra. Isto aqui revela que Deus deseja fazer uma obra na minha e na sua vida. Isso aqui revela o desejo de Deus de fazer uma obra na sua casa. Irmão, será se Deus vai fazer uma obra na minha vida? Não sou eu que devo fazer uma obra para Deus? Será se Deus vai trabalhar por mim? Não sou eu que tenho que trabalhar para Deus? Irmãos, há textos na Bíblia que mostra Deus querendo fazer algo por você. E que texto é esse? Jesus, ele disse em João 5,17: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também, falando da cura de um homem deficiente. Aleluia. Isaías profetizou em Isaías capítulo 66, versículo 4. Ele disse: Deus trabalha para aqueles em que nele confia. Deus usou Moisés para falar com Israel, dizendo: eu pelejarei por vós, olhai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Um profeta profetizou para o povo de Deus na peleja: olhai e vede o livramento que o Senhor vos dará, pois nesta peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor pelejará por vós. Deus nesta noite tem uma palavra para a tua vida, e a palavra é esta: a tua peleja é a peleja de Deus, a tua guerra é a guerra de Deus, a tua luta é a luta de Deus, e Deus nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a tua que ele vai perder. Levante a tua mão, a tua
sua vitória está garantida, porque quem peleja por você é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É diferente, irmãos, Deus pelejar por mim e um homem pelejar por mim. Pois o homem é braço de carne, o homem é fraco e o homem é falho, e eu posso me frustrar. Mas se Deus assumiu a tua peleja, fica tranquilo, confia e espera que a vitória é tua em nome de Jesus. Aleluia. A segunda experiência que Jeremias teve na olaria, versículo de número 3: e ele fazia a sua obra sobre as rodas. O oleiro representa Deus, Senhor Jeová. O vaso representa Israel, eu e você. Mas as rodas representam a obra de Deus. É por meio das rodas que Deus, o oleiro, trabalha no vaso. Então as rodas é o meio do trabalhar de Deus na vida do crente. E como que eram essas rodas? Essas rodas eram o meio de trabalho do oleiro. O oleiro colocava o vaso em cima de uma roda, era um prato redondo que ficava sobre as suas pernas. Ele ia trabalhar pedalando. Este prato redondo servia para que o vaso ficasse encaixado, ficasse no eixo, ficasse firme. Quando Deus for fazer uma obra na vida de Israel, a primeira coisa que Deus vai fazer vai ser colocar Israel no eixo, colocar Israel no centro do prato, a primeira roda. Sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Deus não quer primeiramente te abençoar, não. Deus não quer te enriquecer, não. Deus não quer primeiramente abrir porta de emprego para você, não. Deus não quer nem primeiramente te curar. A primeira coisa que Deus quer te fazer é te colocar no eixo, te colocar no centro da sua vontade. Por isso que Deus pega o vaso e coloca na roda. A roda é para firmar o vaso. Deus vai firmar você na sua obra. Aleluia. É o querer de Deus, irmãos. Deus quer nos firmar primeiro. Se Deus não nos firmar, Ele vai levantar alguém para causar morte. Pois quem não é curado por Deus não cura ninguém. Quem não é transformado por Deus não é usado para transformação. Deus primeiro quer curar o vaso para depois usar o vaso em cura. Deus quer primeiro transformar o vaso para depois usar o vaso em transformação. Porque se Deus não tratar o perfil do obreiro, o obreiro vai ser levantado para a destruição, pois não é um vaso encaixado na roda. Deus está dizendo para você pela palavra: eu quero te encaixar na roda do oleiro, e a roda do oleiro é para te firmar na presença de Deus. E quando o oleiro vai fazer isso, ele, irmãos, não brinca. O oleiro, quando vai fazer isso, é porque ele já amoleceu o barro. Deus não coloca barro seco na roda, pois barro seco é sem graça, barro seco é duro e barro seco é difícil de trabalhar. Quando Deus vai colocar o vaso na roda, é porque esse vaso já foi molhado há muito tempo, e esta água que foi derramada sobre a vida deste vaso é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é que amolece o crente, é o Espírito Santo que amolece o barro. Sabe por quê, irmão? Existem pessoas que não choram, não dá glória a Deus, não dá aleluia, fica de cara feia, não ajuda, não coopera, é vaso duro e barro seco. Mas quando a pessoa dá glória a Deus, adora, ajuda a obra, ele é vaso molhado pelo Espírito Santo. Cadê os vasos molhados aqui? Levante a mão e dê glória para o Senhor. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que o oleiro trabalhava sobre a roda. Tem muita gente que quer ser vaso, mas não quer ir para a roda de Jeová. Quer ser vaso, mas não quer ser moldado por Deus. Quer ser vaso, mas não quer ser molhado pelo Espírito Santo. Aí ele diz: a vida é minha, sou eu que mando. Tenho 18 anos, eu faço o que eu quero. Eu sou independente, sou eu que mando na minha casa. Eu trabalho e tomo de conta. Eu que pago as minhas
das contas, ninguém tem nada a ver com isso. Isso aí é barro seco, não é dependente de Deus, porque quando o homem é dependente de Deus, ele vai dizer: Deus, é tudo segundo a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: deixa Deus te molhar. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus trabalhava no vaso, nas rodas. Versículo de número 3, existe um mistério aqui. Quando Jeremias chega na olaria, ele disse: eu vi que o oleiro estava fazendo sua obra. Ele não disse: eu vi que o oleiro tinha feito a obra. Ele não disse: eu vi que o oleiro ia fazer a obra. Ele disse: quando eu cheguei, eu vi que ele já estava fazendo. Duas mensagens de Deus para você. Quando Jeremias chegou, Deus já estava trabalhando faz tempo. Sabe o que significa? Que o oleiro não precisa da sua visão para trabalhar. Você não precisa ver nada para Deus trabalhar. Você não precisa ver para poder entender que Deus está trabalhando na tua vida. Quando Jeremias chegou, ele viu e o oleiro já estava trabalhando. Eu quero dizer para você que você não precisa ver nada. Deus já está trabalhando na tua vida. Deus já está trabalhando na tua casa. E o trabalhar de Deus, irmãos, exige a nossa fé. O crente, para entender o trabalhar de Deus, ele tem que ter fé. Jesus curou um cego. Disse ao cego: vai ao tanque e lava-te. Mas Jesus mandou uma pessoa cega ir num tanque se lavar. Ele não estava curado, ele estava com lodo no olho. E Jesus disse: vai ao tanque te lavar. Cego ele foi, enxergando ele voltou. Sabe o que significa? Que para você obedecer a Jesus, você não precisa ver nada. Ele foi cego, encontrou o tanque, lavou-se e voltou enxergando. Existem momentos na nossa vida que mesmo sem ver nada você tem que caminhar. Mesmo sem entender nada você tem que caminhar. As portas se fecham, vai caminhando. A provação está na sua casa, vai caminhando. Você não está enxergando nenhuma saída, vai caminhando. Pois Jesus disse: vai até o tanque, lava-te e depois você será curado. Vai até o fim, minha irmã, não desista, porque você receberá a tua vitória. Aleluia, aleluia. Porque tem muitos crentes que no momento da dificuldade eles começam a dizer: se não está dando certo é porque não é de Deus. Se a porta não se abriu, porque não era de Deus. Se eu não fui curado, é porque Deus não quer. Então todas as coisas que não dá certo, ele já diz logo: Deus não quer. Porque ele entende que só é de Deus quando dá certo. E nem sempre, irmãos, para as coisas ser de Deus precisa dar certo. Nem sempre. Tem coisas que dá errado e é de Deus. Tem coisa que a porta fechando e é Deus. Tem coisa que você não vê nada e é Deus. Porque Deus não precisa mostrar nada para você. Você tem que crer na palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. O oleiro trabalhava no vaso. Quem é que trabalha no vaso? O oleiro. Quem trabalha no vaso é o oleiro. Não sou eu. Não é você. Não é parente seu. Não é a irmã que ora às 3 horas da manhã. Quem trabalha no vaso é Deus. É Deus. É somente Deus que trabalha na vida do vaso. Você está apresentando ao Senhor alguém da sua família, é só Deus que pode trabalhar na vida dele. Confie no Senhor, deixe na mão de Deus. Não se intrometa no trabalhar do oleiro, pois é Deus que está trabalhando, e você tem que somente acreditar e confiar que o melhor e o maior é de Deus. Aleluia. Deus está falando com você aqui.
A Bíblia Sagrada vai nos dizer que conforme o oleiro trabalhava, versículo de número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Irmãos, nesse texto aqui tem uma verdade. Enquanto o oleiro trabalhava, o vaso se quebrou. Nós não podemos forçar o texto e dizer que foi o oleiro que quebrou o vaso, pois o texto diz que o vaso se quebrou. Então tem momentos na nossa vida que não é o diabo e nem é Deus, é você se quebrando. Tem momentos na nossa vida que não foi o dedo do diabo e nem o dedo de Deus, foi você mesmo que se quebrou, pois o texto diz, o vaso se quebrou. E quando é que eu me quebro? Quando eu deixo de orar. Eu estou me quebrando, irmão. Não é o pastor que está se quebrando em pedir para você orar, é você que não ora que se quebra. Quando nós convidamos você para ir à igreja ou para vir à igreja, não é quem está convidando, o irmão, coitado, está insistindo para vir para a igreja, coitadinho. Não é o irmão que insiste para alguém ir para a igreja que está se quebrando, é quem não vai que se quebra. Pois quando nós tomamos atitudes que desagradam a Deus, em falar, em andar com pessoas que não servem a Deus, nós estamos propensos a se quebrar. Nós estamos com possibilidades de se quebrar espiritualmente, se quebrar emocionalmente, se quebrar fisicamente, pois se nós não andarmos conforme o que o Senhor deseja para nós, nós temos grande chance de se quebrar no meio da caminhada. Mas a Bíblia Sagrada tem uma boa notícia para nós. A Bíblia diz, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Glória a Deus. Deus está dizendo assim, está quebrado, mas está na minha mão. Está rachado, mas está na minha mão. Está trincado, mas está na mão de Deus. Deus está dizendo assim, a sua vida ela pode até estar quebrada, mas ainda está no controle de Deus. Deus está no controle até do vaso quebrado. Deus está no controle da vida dele. Você pode estar passando momentos difíceis na sua vida, mas você está na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E diz a Bíblia, e tornou a fazer dele. Deus não jogou aquela massa fora. Deus não excluiu aquela massa. Deus pegou a mesma massa que se quebrou e fez um vaso novo. Deus está dizendo, você não é excluído por Deus, você não é deletado por Deus. Você pode até se quebrar, se machucar, se magoar, mas Deus vai te fazer um vaso novo. Quem recebe essa palavra, dê glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nesta palavra, que foi uma palavra reflexiva, que você nesta noite medite, Deus quer me restaurar, ainda que eu esteja quebrado. Não desanime, não queira desistir, porque você falhou, porque você pecou. Deus quer restaurar você. Deus quer restaurar aquele filho seu que às vezes dá dor de cabeça, e às vezes você diz, meu Deus, esse menino só me dá dor de cabeça, e Deus está dizendo, calma que eu vou restaurar o vaso. Deus vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família, vai restaurar os dons